a vida e a morte. Questão 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Esgotamento da energia vital. Se os órgãos estão sendo desgastados, a energia vital está reduzindo. Letra A. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Logicamente, não é só porque está doente, não. É uma doença grave que vai lesar em profundidade um determinado órgão e ele perde a sua vitalidade, ele perde sua funcionalidade. Aí, a pessoa vai começar a devolver o seu corpo material para a natureza e retornar com o seu corpo espiritual para o mundo dos espíritos. Então, quando falar em morte, não pensa numa coisa trágica. Pensa na transformação natural da vida, quando o corpo está sendo devolvido para a Terra e o espírito está retornando para o mundo espiritual. E, conforme dissemos antes, a energia vital desse corpo vai ser restituída ao princípio cósmico universal, o princípio vital, e o espírito vai seguir o seu caminho evolutivo junto daqueles que lhe são afim, enquanto o corpo vai ser devolvido para a natureza, certo? Então, quando a gente devolve o corpo para a natureza? Quando algum dos órgãos não funcionar mais, os outros não vão ter como supri-lo, e aí para-se a máquina orgânica. Mas o espírito, se ele se preparou bem durante a vida, e é importante que a gente se prepare para esse momento de despedida da vida física, ele segue o seu caminho evolutivo, segue para junto dos seus amigos espirituais. Questão 69. Por que é que uma lesão do coração mais depressa causa morte do que as de outros órgãos? O coração é a máquina da vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Uma das peças essenciais. Hoje, tem-se conhecimento de várias situações que uma lesão pode levar à morte. Conforme dissemos anteriormente, se um dos órgãos é profundamente lesionado e ele não tem como recuperar mais a sua funcionalidade, o organismo para de funcionar. Assim como se você tirar um microcapacitor de um computador, ele não vai funcionar. Se você tirar um órgão de uma pessoa, vai ficar debilitada e às vezes pode levar à morte. Mas em compensação, atualmente a medicina leva em consideração a morte cerebral. Então quem realmente é o último a parar de funcionar é o cérebro, certo? Então não é mais o coração. E o espírito respondeu com sabedoria, não é o único que causa a morte. Qualquer um órgão lesionado pode causar a morte. Mas o coração, como ele mantém a circulação do sangue, e essa circulação do sangue é importante para a vida física, se ele for lesionado, ele não vai conseguir manter a circulação do sangue, o nosso organismo vai se intoxicar e não vai conseguir sobreviver. Questão 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E o espírito vai estar junto com seus afins no mundo espiritual. Então, conforme já dissemos antes, o corpo físico vai ser devolvido para a natureza, vai ser reintegrado na natureza. Não se assustem, é assim que funciona. E o princípio vital, o que sobrar dele, ou aquilo que a gente tem ainda conosco até os últimos momentos, vai ser devolvido para a natureza, para o fluido cósmico universal, conforme está no que a gente explicou, já falou várias vezes sobre o livro Brilhos da Vida Eterna, que explica o processo do desencarne. E quando os técnicos em desencarnação, têm os espíritos especialistas em desencarnação, não vai xingar eles porque levou alguém da sua família, não. Eles são fundamentais para tirar o espírito do corpo, para que ele possa adentrar a vida espiritual com mais segurança, com menos sofrimento, certo? Mas existe esse técnico para tirar o restante do princípio vital para que esse espírito não sinta o drama de ser vampirizado pelos vampiros de cemitério que existem. Então é importante a gente estudar bem a doutrina espírita para entendermos outros meandros que aqui no Livro dos Espíritos não aborda,
principalmente a existência em cemitérios, ou chamado campos santos, né? Existem aqueles espíritos que ficam ali para vampirizar o princípio vital de quem não teve apoio de espíritos superiores na hora do desencarne. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir. Quando o corpo físico morre, ele vai ser restituído ao solo, à natureza, e o princípio vital volta para o fluido cósmico universal, e o espírito vai estar junto daqueles que lhe são afins, daqueles espíritos que pensam como ele, agem como ele, que são seus amigos. Portanto, cada um vai ser reintegrado ao mundo de onde saiu ou ao mundo de que faz jus. No caso, o princípio vital volta para o fluido cósmico universal, o corpo físico volta para o solo, para a natureza, e o espírito reintegra-se à equipe de espíritos que lhe são afins. Ou seja, o ciclo da vida vai se completar no momento que a vida física se extingue. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e este fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Bom, o princípio vital que nós temos conosco, ele vai ser fundamental para manter a vida e para ajudar a restituir as lesões que venhamos a sofrer, desde que ele dê conta de restituí-la, porque algumas lesões são tão graves que não dá para ser restituída tão rápido. Portanto, nós vamos vendo que os nossos órgãos físicos, eles têm uma energia vital para se manterem vivos e se restituírem dentro de um certo limite. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Então, para mantermos a vida, é necessário termos esse princípio vital. E é importante que a gente mantenha cada órgão com a sua vitalidade em condições de reagir e responder à nossa força psíquica de restaurar a vida do órgão lesado. E nesse tópico aqui, explica bem uma função da homeopatia, porque ela é altamente diluída, dinamizada, e determinadas lesões, com remédio indicado corretamente, a gente vai evitar falar o nome do remédio, mas o remédio indicado corretamente, a pessoa recupera aquele órgão lesionado muito rapidamente. Portanto, é mais um conceito para nós pensarmos sobre as possibilidades homeopáticas, entendendo com esta questão, com esses dados que aqui estão. Mais ou menos, necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Então, Frank Asperger, ele faz uma colocação sobre o funcionamento dos órgãos. Então, todos os órgãos eles vão funcionando sincronamente, um ajudando o outro, em perfeita harmonia. Se um deixa de funcionar, automaticamente outro vai funcionar para suprir a necessidade daquele dentro de um limite. Então, os órgãos vão estar sempre reagindo um sobre o outro, enquanto existir harmonia recíproca. Um pequeno desnível de harmonia, eles vão se ajustando para que o todo se restabeleça. Portanto, é necessário e importante que nós aprendamos a manter a harmonia do nosso modo de agir, de pensar, de sentir, e também das coisas que a gente ingere, não venha a ser nociva ao nosso organismo para que a gente mantenha a vida. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento deles cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Ele citou um caso do exemplo do relógio, que era um mecanismo que eles tinham, mecânico, com as pecinhas lá rodando para funcionar. Hoje nós temos tanta coisa que poderia ser mostrado. A gente lembra do computador, porque a gente trabalhava com eletrônica, então se tirar
um capacitorzinho dali, uma pecinha daquela, minúscula que seja, não funciona. Tudo precisa para funcionar. E o nosso organismo, ele tem uma capacidade de se regenerar, enquanto nós tivermos energia vital. Esse fluido vital estiver presente na nossa vida em quantidade suficiente e em harmonia entre os órgãos. É importante entendermos isso. No aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem, senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Então nós temos um rádio, ele está lá desligado. Na hora que você liga a chave, há a possibilidade da corrente elétrica circular e ele funciona. Só que ali a gente pode desligar o nosso corpo físico, essa corrente elétrica que são o princípio vital, esse fluido que se tornou fluido vital quando nós o absorvemos, nos mantém vivo, funcionando 24 horas por dia, por 100 anos. Esperemos viver 100 anos, né? Com saúde, com boa memória. Bom, então esse fluido vital, ele vai nos manter vivo. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo, vindo a cessar a causa da vitalidade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Então, quando você desliga o rádio, cortou a eletricidade dele, tirou o princípio vital, ou fluido vital, ele vai deixar de funcionar. Só que na hora que você liga, volta a funcionar. O exemplo é apenas didático. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Acabou que a gente antecipou essa parte. Se o fluido vital se esgota no nosso organismo, a vida física se extingue e o corpo vai ser devolvido para a natureza, o princípio vital vai se reintegrar ao fluido cósmico universal e o espírito vai para as instâncias de refazimento proporcional à sua condição de vida aqui na Terra. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo a espécie e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Então, existem seres que têm mais vitalidade e outros têm menos, segundo uma enorme variedade de causas e de consequências. Nos seres humanos, tem pessoas que têm muita vitalidade, outros têm menos. Quanto mais vitalidade a pessoa tem, mais capacidade de manipular o fluido cósmico universal, transformá-lo em princípio vital, absorvê-lo para que ele se torne fluido vital. São 3 estágios. O fluido cósmico universal, ao ser absorvido, ele torna-se um princípio e depois ele vai se tornar um fluido vital no seu organismo. Quanto mais vitalidade você tem, mais você tem capacidade de curas com imposição de mãos e outras técnicas a mais. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto os outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz, e, de certo modo, superabundante. Não confunda estar doente com falta de fluido vital. Certo? Tem pessoas que estão lá doentes, mas elas fazem curas. E são coisas diferentes que nós não conseguimos entender, não vamos tentar entender agora. São mentes poderosas que manipulam fluidos de uma forma transcendente que nós ainda não conseguimos entender e eles podem produzir certos fenômenos que nós não somos capazes de produzir. Então, ele tem mais vitalidade, tem mais energia vital, apesar de, entre aspas, estar doente. E pessoas, às vezes, que nunca aparentam uma doença física, às vezes não têm vitalidade. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. E aí ele não disse onde contém esse fluido vital. Pesquisas mostram que as pessoas que se interessam pelos outros, que fazem caridade, que têm uma atividade religiosa, que fazem oração, que fazem meditação, vivem mais do que quem não faz nada disso. E tem mais qualidade de vida, tem mais saúde.
Portanto, vamos procurar meios de repor as nossas energias. E uma outra coisa importante é uma alimentação. Quanto mais folhas nós nos alimentarmos, mais energia vital nós vamos ter. Mas não exagere, porque senão você se intoxica. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que tenha menos. Em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. É o caso da imposição de mãos. E entendemos, conforme vimos em tópico anterior, que a homeopatia também pode suprir esse fluido vital. Agora, não vamos entrar em polêmica. Nós estamos colocando aqui aquilo que nós entendemos. Se você entende diferente, vamos estudar, vamos conversar sobre o assunto e vamos aperfeiçoar as informações. Entendendo que Kardec não fecha nenhum assunto e ele que os princípios vital, o fruto vital, ele cita bem aqui a absorção e assimilação das substâncias que o contém. E deixou para nós pesquisarmos as substâncias que o contém. Se nós entendemos que a homeopatia pode suprir essa energia de fluido vital, vamos pesquisar, vamos estudar. Aí vamos chegar a um entendimento. Lembrando que na Revista Espírita, Dr. Moore fala que a homeopatia é uma das princípios da teoria dos fluidos que ajudará a humanidade a evoluir mais rápido. Portanto, vamos pensar sobre o assunto?